Olá, alunos. Como vocês estão vendo aí, meu nome é José Raimundo, sou professor de Geografia e hoje estou aqui para mais uma aula de Geografia. O nosso tema de hoje é urbanização. Como vocês estão vendo aí, o título da nossa aula, urbanização, e vamos discutir um pouco sobre o que é vencer a urbanização. Vocês estão vendo aí 3 conceitos básicos que envolvem o crescimento de uma cidade, que é a população, a extensão territorial e o processo êxodo rural. Eles não são a urbanização em si, mas são os fatores que contribuem para o processo de urbanização, como vocês vão ver a seguir. Está aí, gente, o processo de urbanização. O processo de formação das cidades ocorre há muito tempo, né? Desde a do Neolítico. Lá na Revolução Agrícola já tinha um processo de formação das cidades, mas ali não era um processo urbano, certo? A urbanização mesmo, capitalista, que nós conhecemos hoje, ela é da Revolução Industrial, certo? Ela surgiu lá no século XVIII, em que o campo passa a ser dependente da cidade, não o contrário, como era no Neolítico. A cidade do Neolítico, ela era dependente do campo. E aí tem outras palavras aí que vocês podem pausar o vídeo e ler, gente. Continuando o processo de urbanização, é importante considerar os fatores atrativos e os fatores repulsivos. Os fatores atrativos, como o próprio nome diz, ou sugere, são aqueles que a urbanização ocorre devido a condições estruturais oferecidas pela cidade. O maior deles é a industrialização. Por isso que é comum ouvir processo urbano industrial. Por quê? O processo de industrialização foi o maior fator atrativo para a formação da urbanização contemporânea. E o repulsivo? O fator repulsivo, nesse caso, não se fala de expulsar o homem as pessoas da cidade, mas sim do campo. É o fator repulsivo lá da população do campo para os centros urbanos. Chamamos de fatores repulsivos, que torna esse fator atrativo lá na cidade, certo? Esse processo ocorre em geral pela modernização do campo, que propiciou a substituição do homem pela máquina, pelo processo de concentração e pelo processo de concentração fundiária. Nos países desenvolvidos, vale esse primeiro fato, a modernização do campo. O homem sai do campo porque a máquina chega e não há necessidade de absorção de tanta mão de obra. No caso do país subdesenvolvido, como o Brasil, os países da África, da América Latina, entra um outro fator. Pode ser considerado processo de modernização? Pode. Mas o outro fator que entra, que é a concentração fundiária. Em outras palavras, a falta de uma reforma agrária. Então são esses 2 fatores que são repulsivos ao homem do campo. E eles vão para a cidade através do êxodo rural, como vocês viram lá no início. Gente, eu estou indo rápido para o vídeo não ficar muito longo. Aqui dentro da urbanização é importante que analisem mais 2 conceitos: a metropolização e a hierarquia urbana. A metropolização é o processo de concentração populacional por algumas cidades. Quase todas as capitais brasileiras, praticamente todas, vou dizer, já tem um processo de metropolização. Eu vou citar o exemplo aqui da cidade de São Luís, onde eu vivo, que São Luís tem uma metropolização de quatro principais cidades: São Luís, Passo Miá, Raposa e São José de Ribamar, e mais algumas cidades fora da ilha. Como sabemos, São Luís é uma ilha. A hierarquia é aquela cidade maior, que tem mais estrutura, que ela controla a dinâmica das cidades menores. Não é que ela manda nas cidades menores, ela não manda. Ela tem um controle da dinâmica. A dinâmica das cidades menores está em função da cidade maior. Novamente, dentro das metropolitanas das capitais, geralmente o município capital, ele tem uma dinâmica, controla toda a dinâmica daquela região, ou do estado todo. E aí temos algumas metrópoles, no caso do Brasil, como São Paulo, Fortaleza, que são cidades que vão além do limite do estado. Bom, aqui nós temos um outro processo dentro da metropolização chamado conurbação, que é quando a área urbana de uma cidade e de outra cidade se juntam, que fica imperceptível visualmente perceber a que município pertence àquela área.
Aqui na metrópole de São Luís, nós temos alguns exemplos. Tem um bairro chamado Maiobão, por exemplo, que pertence à Paço do Lumiar, mas a impressão visual é que ele pertence a São Luís. A dinâmica desse bairro, é bastante controlada pela dinâmica urbana da cidade de São Luís. E aí, gente, está o mapa de uns processos de metropolização do mundo. Nesse caso já fala-se em megalópolis, que é a junção de metrópolis, certo? Nós temos aí a megalópolis, como o caso de Nova York, Tóquio e Londres. Tem as metrópoles, que são essas bolinhas azuis, que já estão dentro pode estar dentro da megalópole. E eles têm alto metrópole e assim por diante. Quando chegar a aula de hierarquia urbana, que eu vou trabalhar em outro momento com vocês, a gente vou detalhar. A rede é o próprio sistema, é o conjunto articulado de cidades, é um grande centro urbano, que entrega em escala mundial. A rede de hierarquia urbana não é necessário que tenha um processo de conurbação, mas de articulação. E aí vocês estão vendo aí, uma metrópole, no caso do Brasil, no caso de um país, metrópole nacional, metrópole regional, o centro regional e a cidade local e a vila. Essa é a estrutura, ela forma uma rede. Novamente aí o esquema das cidades em rede urbana. Aqui umas cidades globais, cidades muito influentes. Percebo que aqui na América do Sul tem 3 cidades que controlam o continente da América do Sul: São Paulo, Rio de Janeiro e Buenos Aires. Novamente aqui já é a análise das metrópoles a partir da população. Geralmente coincide, aí só voltando aqui a informação anterior, com o tamanho das cidades. Não tem como considerar uma metrópole se não considerar, além da economia, a demografia. E aí vocês veem, dá para ver as principais cidades do mundo, como por exemplo Nova York, São Paulo, Rio de Janeiro, Buenos Aires. Vamos ver na África a cidade do Cairo, a cidade de Lagos, Mumbai na Índia, Osaka no Japão, Pequim na China, Delhi na Índia, Calcutá na Índia. Bom, aqui temos como as cidades se originam, né? As cidades elas podem ser do tipo planejada, a cidade que é construída com geralmente as capitais planejadas. Nós temos um caso no Brasil, as cidades de Brasília, Palmas, Teresina, no Piauí, a capital da Austrália, Canberra. Cuidado, é comum a gente confundir, achar que a capital da Austrália é Sydney. Não é. Sydney é a maior cidade da Austrália, mas a capital da Austrália é Canberra. E aí está uma imagem de Brasília, um plano piloto de Brasília, onde você percebe nitidamente que é uma cidade planejada em forma de um avião, de uma asa delta. E temos a cidade espontânea. A cidade espontânea ela surge pelo povoamento histórico. Aqui nós temos o exemplo a própria cidade de São Luís, capital do Maranhão, é uma cidade que surgiu de forma espontânea pelos fatores históricos. Rio de Janeiro, São Paulo, Nova York, Pequim, a cidade do México, entre outros. Eu citei São Luís porque é onde eu moro e tem que puxar a sardinha para o nosso lado. Olha, gente, veja como é uma cidade espontânea. Ela consegue se modernizar, mas ela preserva uma coisa chamada rugosidade, que é a parte mais antiga. Pode também falar-se da cidade visível e invisível. Percebam a riqueza e a desigualdade nesse espaço. Bom, função urbana. A função é aquilo que a cidade é. A cidade pode ser de vários tipos. Nesse caso aqui, temos o exemplo de algumas. Cidade histórica. Pode entrar São Luís, Ouro Preto e Vila Rica. Tem cidades brasileiras que são simplesmente capitais. A função é ser capital. Religiosa. Aqui tem Canindé, cidade de Juazeiro do Norte. Portuária, cidade como Santos. Lembrando que cidades podem ter mais de uma função. E aqui eu volto novamente a São Luís. São Luís tem uma função de capital, uma função histórica e uma função portuária. Se a cidade é administrativa, isso vai para todas as capitais. Todas as capitais têm essa função administrativa. Nesse caso aqui, Brasília.
turística, Fernando Noronha. Aí uma cidades industriais. Nesse caso aí é uma junção, gente. Aí são 4 cidades do interior de São Paulo, chamadas ABCD, certo? Uma cidade que é a sigla de cada cidade, certo? Santo André, São Bernardo do Campo, a outra não estou lembrando, e Diadema. Então, vamos desculpar que eu acabei de esquecer, gente. E vai ficar isso mesmo, não vou editar não. E cidade comercial, é o caso de Caruaru, no estado de Pernambuco. Forma de crescimento. E aí sim, volta novamente lá as funções e o surgimento das cidades, que ela pode ser planejado ou não, ou espontâneo. Geralmente, cidades planejadas, ela não tem um crescimento desordenado. Nesse caso aqui, nós estamos falando também de outro tema que eu esquecendo, gente, que é a macrocefalia. A macrocefalia é um inchaço urbano, é uma cidade que cresce muito e não tem planejamento e gera graves problemas sociais na periferia. Principalmente o problema social relativo à questão habitacional. É o problema maior, habitacional e de saneamento básico. Porque a população chega através do processo de êxodo rural e ocupa a cidade, aquele espaço, vira um espaço urbano desordenado. E aí ao lado vocês estão vendo um mapa mental com destaque de vários problemas. Não vou ler por cada um, fica para vocês lerem. E é isso, gente. Depois vou falar de outros problemas, mas por enquanto, para a aula não ficar muito comprida, muito longa, só tenho que agradecer a vocês. Muito obrigado.